Nós vamos conversar agora com o Gustavo Henrique, que vai disputar a eleição deste ano, disputar uma vaga na Câmara Municipal e vai disputar pelo PRTB, que é o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Gustavo, obrigado pela participação, prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Douglas, o espaço, um programa que tem crescido bastante, do ponto de vista de credibilidade, apontando as informações de forma clara. É uma satisfação imensa estar aqui podendo colaborar com a boa informação. Obrigado, Gustavo. Agora, vamos começar falando sobre a fusão entre Patriota e PRTB. PTB, aliás, PTB. Desculpa. Você era o presidente do Patriota. Isso. Enfim, como é que ficou, Gustavo, depois da decisão da fusão das siglas, como é que ficou até que houvesse essa mudança no comando? Bom, Douglas, eu até agradeço porque esclarecer o que é que ocorreu. Nós participamos, inclusive fomos votantes concordantes com a fusão, já que o Patriota não tinha conseguido alçar a cláusula de barreira em 2022 como o PTB, sendo que o Patriota era maior do que o PTB. O PTB só elegeu um deputado federal e o Patriota elegeu 6 deputados federais. Então, assim, nós fomos concordantes com a fusão. Então, não imaginávamos que a parte do PTB nacional que coube na distribuição dos estados, o Piauí ficou na cota do PTB. E, naturalmente, por conta das afinidades, o partido... Só para a gente entender, então, teve essa questão, quer dizer, surgiu o PRD, mas aí foi, nos estados ficou, quem era do Patriota, quem era do PTB, ficou com o PRD. Isso, aí ficou o PRD, com a fusão do Patriota com o PTB, surgiu o PRD. Então, só que na hora da partilha dos estados, o PTB nacional coube o Piauí. E nessa prevaleceu talvez a afinidade. Não se viu o trabalho que se via sendo feito e, naturalmente, eu já estou um pouco maduro, poderíamos até ter reavido o comando. Houve até um início de um trabalho para se trabalhar que nós pudéssemos reaver. Mas eu pedi para que dessemos uma freada, porque o que foi que ocorreu? O partido está hoje na base do prefeito de Teresina, É algo Vai ser da base do Isso, é algo que nós não queríamos, não queremos, temos uma percepção diferente dos atuais gestores do partido. Então, nós trabalhamos a chapa durante 2 anos, praticamente, uma chapa que ficou coesa, unida, mesmo com essa instabilidade momentânea. E aí, no final do ano passado, nós começamos a trabalhar de forma calma, com muita parcimoniosidade, a proximidade do ex-deputado Luciano, presidente estadual do PSDB, com a base do pré-candidato Fábio Novo. Eu fui um dos articuladores dessa aproximação. Nós trabalhamos e conseguimos, de fato, trazer boa parte do PSDB, principalmente aquele mais envolto, mais ligado com o ex-prefeito Firmino Filho, que viesse com o pensamento de deixar de lado aquela oposição fundamentalista, aquela oposição de ser por ser, porque há de se reconhecer mudanças no estilo de gerir o Estado. Nós estamos colhendo aí resultados, haja vista a exemplo de uma matéria nacional que ocorreu agora no último final de semana sobre a aplicação e implementação de uma política de Estado na segurança pública. E é algo que vem sendo implementado na educação e na saúde. Então, dentro desses ditames e das pesquisas, porque não é à toa que o governador Rafael Fonteles alça acima de 80% de aprovação em Teresina. Então, nós conseguimos, e aí houve esse processo de instabilidade, com o lançamento de um pré-candidato. E aí, nesse toar, para e passo, o que foi que aconteceu? O PRTB estava passando por uma intervenção judicial, o TSE decretou uma intervenção e nomeou um interventor do Distrito Federal, um advogado, para organizar a convenção nacional, para colocar o partido em uma gestão eleita de forma democrática, porque o partido nenhum ele é transferido por herança. E o PRTB ele era ligado à família Fidelix, e houve essa repaginada e ganhou um grupo de jovens, um empresário e um advogado, o Leonardo Araújo, que é o presidente do estado do Goiás. O nosso coordenador regional é de São Paulo, mas tem vinculação com o Piauí, inclusive filho nascido aqui em Teresina. Então isso facilitou um pouco a nossa proximidade com este novo
PRTB. E para sermos candidatos, de uma maneira ou de outra, a legislação determina que tenhamos partido, o que nos fez, de pronto, aceitar o desafio de contribuir com essa reorganização do PRTB, que surge como um partido de centro. E é bom aqui a gente frisar, eu, particularmente, você sabe também, que existem coisas boas, ideologicamente falando, à direita e à esquerda. O que não é bom é o fundamentalismo, né? Aquela coisa extremada demais acaba levando o que nós estamos a ver aí no cotidiano, diariamente. Aproveitando que você falou sobre esse fundamentalismo e da sua participação nessa aproximação de boa parte do PSD com o pré-candidato Fábio Novo, PSDB, isso. Oposição que se faz ao pré-candidato Fábio Novo, vinda principalmente dos vereadores Edson Mello e Paulo Lopes, o senhor classifica como uma oposição fundamentalista, uma oposição pela oposição, sem justificativa? Classificaria hoje sim, porque nós estamos vivendo um outro momento também no Piauí, há de se reconhecer. É claro que tem os devidos méritos, tem as situações positivas dos mandatários anteriores, mas nós precisamos ver que o Piauí vive um outro momento. Não é à toa que houve uma visita ontem de uma embaixadora da União Europeia, diga-se de passagem que não é qualquer pessoa, inclusive o protocolo, a liturgia tão forte que o aparato de segurança para esta senhora aqui foi elevadíssimo, porque queira ou não queira, ela representa um pool de países, né, da zona do euro, e ela veio ver em loco verificar o que estava sendo apresentado pelo governador na Europa, em outros países da Ásia, para dar aquele ok, é verdade, realmente está acontecendo. Não é à toa que estava participando ontem de uma audiência com o governador junto com a embaixadora, um dos representantes da Energy Green, né, que é uma parceira, né, na construção dessa usina do hidrogênio verde. Essa parceira também que vai contribuir com o desenvolvimento e o alavancamento do Porto Piauí. Então essas coisas elas são sérias. Há muitas críticas envolvendo a viagem do governador acerca disso, mas os resultados estão sendo colhidos. Agora, é demorado, não é da noite para o dia que esses resultados são colhidos, mas tinha que se começar. E esse começo é o quê? Apresentando o que nós temos de melhor, Douglas. Nós temos muito sol, muita água e muito vento. Então é tudo que o europeu e as pessoas de boa civilidade querem. É ir a favor, a maré a favor, né, do que é sustentável. Então isso é um caminho sem volta, né? Agora, no caso do PRTB, voltando, o senhor ocupa a direção do PRTB? Não, sim. Vai como pré-candidato ou ocupa a presidência? Boa pergunta. Para nós mantermos a estabilidade do grupo, e aí foi por questão mesmo unânime, nós iremos presidir a estadual e a municipal de Teresina, em virtude desse processo. Isso. Vamos ajudar a montar onde for possível o partido em algumas cidades. Nós elencamos algumas cidades principais, naturalmente Parnaíba, Picos, Floriano, Piracuruca e Piripiri. Eu acho que são cidades como também Oeiras, são cidades importantes do ponto de vista macro-regional, né? Principalmente falando da geopolítica, para que nós possamos fazer com que o partido apareça nesse momento, mesmo, digamos assim, na contagem regressiva dos prazos. Então nós vamos ter aí, por exemplo, um evento agora na terça-feira, um evento festivo de filiações, onde nós estaremos a próxima terça, dia 2, às 18h30, no auditório do Sintel. E assim, o que está acontecendo hoje em Teresina? Nos últimos 40, quase 50 anos, nós tínhamos governadores mal avaliados na capital, justamente por conta da prestação de serviço. Nós tínhamos, antes do advento da saúde plena administrada pelos municípios, e aqui especificamente Teresina, nós tínhamos um pronto-socorro, urgência e emergência, aquele caos, e você lembra bem do HGV, como era aquela loucura, né? Aquela situação. Me faz lembrar, Douglas, uma matéria que você fez de campo, quando você trabalhava em outra emissora, de uma senhora que estava sendo velada numa porta. Você lembra? Acho que foi o primeiro contato que nós tivemos, foi uma situação emocionante que nós vivemos naquele momento, por conta da falta de assistência. Né? Então, o pronto-socorro do HGV, eu lembro, você não tinha caixão também. Não tinha caixão. Né? E outra, não tinha entrada para a ambulância parava na calçada, de qualquer jeito. Eu lembro. Então isso fazia com que o residente, não é, o eleitor teresinense,
não visse com bons olhos o gestor maior do Estado, os governadores. Primeiro, sempre foram políticos administrando a saúde, a educação e segurança. Então eu entendo que são pessoas que têm uma visão passional, uma visão, não que não tenham currículos bons, que não possam ser bons gestores, mas acontece que quando estão no exercício do mandato ou próximo de terem um mandato, passam a ter uma visão de grupo e não uma visão de Estado. Então, houve agora uma inversão, com o vácuo que foi deixado naturalmente, não é, com a morte do ex-prefeito Firmino Filho, que inegavelmente, se estivesse vivo, estaria capitaneando talvez uma eventual eleição, não digo com facilidade, porque não existe eleição fácil, existe eleição menos difícil, mas diante dos resultados que o eleitor colheu na última eleição, o que foi que aconteceu? Durante esses últimos 30 anos, foi um facilitador para essa hegemonia do grupo político que dominava Teresina, o PSDB. Ou seja, era um arroz com feijão bem feito, aqui e acolá com um pouquinho de sal ou menos sal, mas não se queimava o fundo da panela. Então, o teresinense trocou e aí, na minha opinião, além de ter queimado o fundo da panela, não se aproveitou nem sequer o pegado dela. Então, houve uma inversão. Antes eram os prefeitos bem avaliados e os governadores mal avaliados. E agora, com o atual prefeito e com o atual governador, houve uma inversão. Governador bem avaliado e prefeito mal avaliado. Então, isso potencializa o candidato, nesse caso, o nosso pré-candidato Fábio Novo, não é? Por conta disso. Só para deixar claro, está na base de apoio do pré-candidato Fábio Novo. Fábio Novo, porque entendemos que é um novo, com experiência. Isso não é questão partidária. As pessoas precisam entender que não é porque é o PT, não é porque é o MDB, o PRTB. É alguém que pode reunir os predicativos e o conjunto de forças para fazer algo por Teresina, de fato, neste momento que ela muito necessita. Só para você ter uma ideia, para nós termos a saúde pública de Teresina aos moldes de 2019, um ano antes da pandemia, a prefeitura precisará de R$1 bilhão. R$1 bilhão. A dívida hoje da prefeitura de Teresina gira em torno de 6 bilhões. Então, não é, e aqui não é um demérito ao nosso principal adversário. Não, ele teve um momento, teve a importância dele, mesmo sendo bolsonarista, mesmo tendo o apoio do Bolsonaro, do senador Ciro, ele teve aquela importância dele momentânea. E agora, tendo aí o apoio aí de um ex-vereador e hoje deputado, que disse uma frase célebre nessa cadeira aqui. Eu assisti o vídeo, inclusive vi o jornal também da Manchete, Douglas, quando esse pré-candidato a vice disse: eu não tenho mais idade para ser enganado e nem para enganar mais ninguém. Você tem noção da força dessa frase, o que ele disse naquele momento? E depois uma sonora também, logo depois, quando foi perguntado a ele qual era a preferência eleitoral dele entre os 3 candidatos a vereador, pré-candidatos a vereador próximos a ele, a companheiro, o filho ou o compadre, ele não respondeu, ele deixou vazio. Eu acho o seguinte, nós não podemos ser hipócritas. Se me fosse feita essa pergunta, se eu não me engano foi o Eliezer que fez, o jornalista Eliezer, tivesse sido feita essa pergunta para mim, eu sem dúvida alguma não titubearia. Eu diria que entre minha mulher, meu filho e meu compadre, eu diria meu filho. Agora, iria torcer pela minha companheira, pelo meu compadre, o que eu pudesse fazer pelas eleições, trabalhar por elas, eu faria. Mas se eu tivesse de escolher, é natural que uma pessoa de bom senso e realmente com um pensamento em prol da coletividade, sem hipocrisia, sem demagogia, diga seu filho. Não é? Então, assim, nós pensamos num projeto amplo, plural. Nós estamos aí recebendo apoios dos mais diversos em torno dessa pré-candidatura do deputado Fábio Novo. Eu acho que ele é uma pessoa que contemporiza, não é? Distensiona. Eu acho que tem que ter essa habilidade de dialogar com os contrários, porque o que nós estamos querendo são pessoas compromissadas, de fato, com a reconstrução que a nossa capital precisa. Agora, o PRTB vai lançar os 30 nomes. 30 nomes. Quer dizer, o PRTB vai lançar, inclusive, com a cota feminina. Sim. E qual é, Gustavo, a previsão do PRTB de eleição, com inclusive com novas regras, esse cenário mais complexo? Boa pergunta.
Foi colocado agora nos últimos dias, com a funilar dos prazos e pela pressão dos partidos grandes em compor suas chapas, e aí diga-se de passagem que a intenção de o que é o partido grande e um partido pequeno, a gente precisa explicar isso. Fora a questão econômica, né, do fundo partidário e do fundo eleitoral. Um partido é chamado de grande é por conta da densidade eleitoral que ele tem, ou seja, os candidatos com elevadíssima votação experimentada. Então, eu particularmente, Gustavo Henrique, eu jamais iria concorrer numa chapa com 2, 3 vereadores, porque tecnicamente as minhas chances seriam reduzidíssimas, não haveria paridade de armas numa disputa, uma disputa completamente desigual. Então, partido grande, tecnicamente, é quem detém candidatos no exercício do mandato ou que tiveram experiência eleitoral elevada. Agora, essa história de dizer que partido pequeno não tem vez é conversa, vou explicar. Não, mas tem hoje aí uma certa, digamos, uma certa desvalorização dos partidos pequenos, né? Aí é que está se tentando criar essa construção, porque é a junção dos pequenos que transforma alguém em gigante. São os pequenos. Você projetar, né, 30 vagas, você colocar, vamos lá, 30 pessoas, todas com potencial de 5 mil votos, a maioria vai perder. Então, quer dizer, tem que ter. Eu estou falando em termos de pequeno, a chamada. Se eles não fizerem parte de uma chapa, não tem os grandes. Eu estou entendendo, eu entendi o que você quis dizer. Porque eu vou tentar agora aqui explicar dentro da lógica que está tentando ser imposta nesse processo agora. Inclusive na tentativa de desidratar alguns partidos pequenos. Diga-se de passagem que a nossa chapa não foi desidratada, não houve essa questão de cooptação, até porque nós tivemos o cuidado de trabalhar uma chapa orgânica. O que é uma chapa orgânica? Você é cansado de ouvir, tem pré-candidato que vai para um lado e para o outro, o que é que tem aí para mim? O que é que vão me dar? Se filie mais um partido qual a estrutura? Durante a janela. Para poder ver qual é que vai ter mais possibilidades, inclusive econômicas. Então, nós fizemos um trabalho mais orgânico, porque primeiro nós avaliamos quem de fato quer ser candidato, quem de fato quer uma política mais missionária do que estrutural, ou seja, é aquele candidato, pré-candidato, que vê a política mais como missão do que meio de vida. O que nós estamos vendo hoje no momento é, pelo andar da carruagem, é muita gente interessada em como é que eu vou me dar bem. E não é assim que se faz a boa política. Eu não sou hipócrita, tenho meus pecados, naturalmente, mas eu não compactuo com esse tipo de política, do toma lá da cá, vamos dar aqui um jeito, porque você acaba perdendo a identidade. Ou seja, a nossa chapa tem um compromisso com os pares. Lá a nossa projeção é de elegermos 2 vereadores, podendo sonhar com um terceiro na sobra. É possível. O nosso teto eleitoral, para quem foi testado nas urnas, é de 2.000 votos. Tá? Nós temos candidatos variados de todas as montas, nós temos motorista de aplicativo, um abraço aqui para o Aldo, nós temos uma das fundadoras do Movimento Salve Rainha, que é a GCM, a Guarda Municipal Poliana, nós temos o Carlos, é um estudante de medicina, nós temos policiais militares que no devido momento se filiarão, tanto mulheres como homens, temos advogados, enfermeiros. Então nós temos praticamente nichos da sociedade representados em nossa chapa. Então, assim, para arrematar essa questão dos pequenos, olha, 15.000 votos é o quociente eleitoral, né? Nós estamos projetando esse teto de 15.000 votos para que o partido garanta a vaga, para que o mais votado, a partir de 10%, fique com ela. Então, cumprindo essa parte da legislação, isso é igual para todo partido. O que nós estamos vendo aí são mandatários preocupados em salvar seus mandatos e pregando uma história de que pequeno não tem vez. Claro que tem vez, até porque quem vota é o povo que vai escolher no dia da eleição qual é o vereador e a vereadora que ele quer, porque, diga-se de passagem, os problemas enfrentados hoje por teresinense, pelo residente ou por aqueles que passam por Teresina, confesso a você, isso é a olhos vistos, a maior parcela de culpa são dos vereadores e vereadoras, porque eles são os representantes legítimos da população, são os representantes que deveriam ser olhos, ouvidos e principalmente a nossa voz. Vou te dar aqui um detalhe. Eu tive no Hospital Mariano Castelo Branco, hoje Teresina está meio que fatiada, para não dizer toda. Eu até costumo dizer que
que órgão tal, o dono é um vereador, só que eu não cito o nome, é um vereador tal, vereador, dono da SAAD tal, dono do hospital tal. Lá no Mariano Castelo Branco eu fui visitar um amigo recentemente, acometido de uma diabetes severa, cardiopata. Ele estava sentado na enfermaria com a esposa, já há 20 dias internado, sem o devido tratamento, sem a medicação correta, porque no hospital não tem. Mas a indicação do hospital é de um vereador. O vereador é o dono do hospital. Então, depois de um vídeo que eu fiz, ele foi regulado para o hospital universitário, porque precisava fazer um cateterismo nas pernas, para desobstruir as artérias e as veias. E o que era para ser perdido um dedinho, telespectador, uma semana depois eu fui visitá-lo, ele tinha perdido foi a perna, porque a demora, a falta de agilidade e dos medicamentos devidos fizeram com que ele perdesse a perna. E aí o vereador depois até meio que se chateou, porque eu em outro vídeo eu disse assim, eu não disse nem o nome dele, eu falei que o Hospital Mariano Castelo Branco estava sob o controle de alguém com o nome de acompanhamento da mesa do brasileiro, né, que acompanha o feijão, acompanha o bife, acompanha o cozidão. E ele me ligou e, foi tentar se explicar, mas não deu, porque o papel de um vereador de fato é nos representar, é falar por nós, legislar, e aí cabe ao eleitor. Se tem esse sentimento de mudar o prefeito, não adianta só mudar o prefeito se também não fizer uma análise do poder legislativo, do qual ele é que deve representar os anseios da maioria, que a maioria é quem? A população que os elege. Queria agradecer, Gustavo, sua presença e deixar o convite para você voltar outras vezes, porque a gente vai iniciar até mais cedo a nossa cobertura eleitoral e aí, obviamente, nós vamos discutir não só a questão política, mas discutir os problemas do município, dos municípios, discutir área por área, com números, com reportagens, com um retrato fiel para que os candidatos possam apresentar as soluções, é isso que o povo que nos acompanha espera. Espera bate-boca, essa história de dizer, olha, é importante, inclusive, aproveitar aqui a oportunidade de dizer, mas é tão bom que eu tenho bate-boca. O bate-boca pode ser bom ali até para você ver e tal, mas... Bate-boca inteligente, né? Bate-boca inteligente, né? porque o bate-boca, né? Esse bate-boca aí de, como se fala na linguagem de lacrar, esse bate-boca, ele não vai resolver a falta de calçada na sua rua, ele não vai resolver o mato que está na sua rua. A falta de remédio no hospital. A falta de remédio não vai aumentar a sua possibilidade de conseguir um emprego. Então, é preciso a gente começar também, o eleitor, a ter essa percepção de exigir nos debates, porque debate não é circo. Só que a diversão, vai para o circo, vai procurar um espetáculo de humor. Não é um debate eleitoral. O debate eleitoral é um debate para discutir a solução dos problemas do município, o destino do país, de um povo, né? Então, o destino de um povo. Vamos também, o eleitor aqui, o Gustavo falou, cuidado com essa questão do voto para majoritário, voto proporcional. E o eleitor também tem que se portar dessa forma. Tem que buscar e dizer, não gostei de candidato tal, porque todo debate de candidato só faz isso, é brigar, procurar... Não. Quero saber daquele candidato que está tratando a cidade da maneira correta e séria. Então é isso que a gente tem que fazer. Para você ter uma ideia, está nas minhas redes sociais, Gustavo Henrique Povo ou Gustavo pela Cidade. Tem uma das nossas digamos assim, propostas, além de registrarmos em cartório, mais uma vez, assinar uma cláusula de renúncia por descumprimento de alguma meta em 6 meses, as pessoas terão, eventualmente, um mandato na mão dela, podendo até juridicamente requerer a cassação. Uma das nossas ideias é isolar a porta do fundo do gabinete. Eu não entendo, porque entrar e sair pelo fundo... Qual é o problema? Você entrar, dar um bom dia, boa tarde, boa noite, quem sabe, dependendo do expediente, né? E se apareceu, porque apareceu aqui alguém para reclamar. A opção do vereador e você tem que ter uma equipe boa. É claro que você não vai poder dar vazão. Um mandatário, às vezes, não vai ter tempo para dar vazão a tudo, mas ele tem que ter uma equipe boa para que todas as pessoas que adentrarem em um gabinete tenham, de fato, uma resposta. Então, dentre tantas propostas e ideias que nós temos, eu peço para que você que está nos assistindo dê uma olhadinha nas nossas redes sociais, é Gustavo Henrique Povo, ou Gustavo pela Cidade no Instagram, no YouTube, no TikTok e no Facebook. E o nosso WhatsApp para sugestão aí de ideias é 86-99828-0000. E como eu sempre finalizo os vídeos das redes sociais, Douglas, eu digo, faça a listinha daqueles que apoiam a pior gestão pública municipal de capital do Brasil.
daqueles que apoiam e daqueles que apoiaram, eventualmente contribuindo para o que está aí. Porque é um exercício de consciência. Se você quer mudar, tem que mudar de fato, de forma correta, procurando ver dentro de um leque de opções que estará disponível, porque falta de opção não vai ser, Douglas. Tem muitas. Né? Muitas. Então vai ficar aí a critério de você que está me assistindo aqui o Douglas, como um âncora que é, e aí preocupado com a cidade e pelos ditames, como ele bem disse, que os debates têm que ser pré-positivos, a decisão está na tua mão, ou melhor, no teu dedo na hora de digitar na urna. Então, muito obrigado, Douglas. Obrigado a você, pela presença. Muito obrigado e agradecer ao Sistema O Dia por esse espaço e dizer a todos que desejo uma feliz Páscoa, é um momento de reflexão. Eu acho que é uma reflexão que ela precisa ser diária e esse exercício, a humanidade precisa ser mais solidária e mais tolerante. Nós estamos vendo aí casos absurdos, você mesmo... Eu sei, eu tenho convicção que você não está aqui a mostrar porque quer, é porque você, como um bom jornalista, como todos que fazem o Sistema O Dia de Comunicação, apresenta o fato como ele é. E isso serve até para reflexão, porque você dá exemplos, você comenta, olha, poderia não ter feito isso, porque a consequência é aquilo. Então, você desenvolve juntamente com todos da casa um grande trabalho. Muito obrigado, feliz Páscoa para todos. Obrigado mais uma vez.